Olá a todos, meu nome é Tiago Schmidt. Eu e minha colega Eduardo de Oliveira vamos apresentar sobre o mapeamento teórico, que é a investigação matemática na sala de aula. E esse trabalho foi feito na disciplina PPE4 e fomos orientados pelos professores Morgana e Eduardo. Então, esse trabalho tem o objetivo de compreender como a investigação matemática é vista dentro do ensino fundamental e médio. E para expressar isso, foram analisados 8 relatos de experiências, sendo 4 do ensino fundamental e 4 do ensino médio. E esses relatos foram divulgados pelo site Encontro Nacional de Educação Matemática, ENEM, nos anos de 2013 e 2016. De acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira, investigar é procurar conhecer o que não se sabe. Então, para ele, no contexto de ensino-aprendizagem, a atividade de investigação matemática ajuda a levar para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína, onde o aluno é convidado a agir como um matemático. E nas palavras de Brocardo, encontra-se uma definição de PIRE sobre investigação, uma situação aberta, uma exploração que não tem como objetivo chegar a uma resposta certa, ou seja, o objetivo é a viagem, não o destino. Nós sabemos que a matemática é uma ciência bem antiga e de grande importância, pois suas aplicações estão presentes em nossa rotina, no nosso dia a dia. Apesar dessa grande importância, a matemática é apresentada aos alunos de forma sistemática, desvinculada de sua realidade. Então, na investigação matemática, os alunos desenvolvem a capacidade de argumentar sobre a matemática. Segundo o autor Ponte, os processos usados em uma investigação são: primeiro, exploração e formulação de questões; segundo, formulação de conjecturas; terceiro, testes de reformulação de conjecturas; quarto, justificação e avaliação. Então, a investigação favorece a socialização na troca de ideias, do trabalho em grupo, criando um ambiente estimulador. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos relatos de experiência que a gente trouxe no nosso mapeamento teórico. O primeiro foi Construindo Conjecturas, um olhar sobre o ensino com a investigação matemática, de 2013. Esse relato de experiência foi feito no 8º ano do ensino fundamental. O conteúdo era a soma dos ângulos internos de polígonos convexos, e eles conseguiram verificar a regularidade da soma das medidas dos ângulos internos nos polígonos convexos, formularam conjecturas, desenvolveram sua capacidade de comunicação matemática, discutindo as relações e argumentando sobre suas conclusões. O segundo relato de experiência foi a fórmula de Pique em uma experiência pedagógica com atividades de investigação matemática, também de 2013. Esse relato de experiência também foi feito no 8º ano do ensino fundamental. Foi feito o estudo de medidas, compreensão de relações geométricas básicas, entendimento do conceito de números pelo aluno, conceito de área, demonstração da fórmula de Pique, e os alunos fizeram todas as etapas com a investigação matemática apresenta. O nosso terceiro relato de experiência foi o software Superlogo em atividades investigativas, construindo bandeiras e aprendendo geometria, também de 2013. Esse relato de experiência foi feito no 9º ano do ensino fundamental, com a construção de conceitos de ângulos em polígonos de forma contextualizada com a realidade, oferecendo a oportunidade ao aluno de vivenciar diferentes possibilidades de criação de bandeiras mundiais a partir de regras matemáticas inseridas nas figuras geométricas e exercitar adequadamente a seleção e organização do pensamento geométrico. O quarto relato de experiência é Investigação Matemática, atividades envolvendo concepções algébricas, de 2016. Esse relato foi feito no 7º e no 9º ano do ensino fundamental. Ele proporcionou atividades envolvendo investigação matemática e as concepções da álgebra, possibilitando aos educandos momentos de trabalho em grupo para elaboração de conjecturas, incentivando o desenvolvimento da escrita matemática. No quinto relato de experiência foi Excursão de Férias, uma investigação matemática focada em funções de primeiro grau. Esse relato foi feito no 1º ano do ensino médio. Além da formação da função de primeiro grau e representação gráfica foi o conteúdo. O objetivo maior não é necessariamente o conteúdo em si, mas na evolução do pensamento crítico do aluno ao se questionar sobre a proposta e encontrando um ou mais caminhos para solucionar a questão. O sexto relato de experiência foi Experiência em Sala de Aula com a Investigação Matemática, Tratamento de Informação, de 2013. Também foi um relato feito no 1º ano do ensino médio. Eles utilizaram a matéria de estatística com montagem de gráficos e tratamento descritivo dos dados. Desenvolveram nos alunos a capacidade de formular e conduzir investigações, a linguagem de descrição e interpretação de dados, estimulou o aluno ao expor seu senso crítico sobre um tema e buscar informações sobre o mesmo, conscientizar sobre a importância da educação e a refletir sobre o papel do aluno em sala de aula, interagir os alunos com a sociedade através das entrevistas. O 7º relato de experiência foi uma sequência de atividades investigativas utilizando uma abordagem histórica sobre os números irracionais, de 2016. Esse relato foi feito também no 1º ano do ensino médio.
Foram utilizados os conceitos de números racionais, par, ímpar, não racionalidade de raiz quadrada de 2, teorema de densidade, e apresentou uma sequência de atividades investigativas que buscasse auxiliar os alunos a superar os obstáculos epistemológicos presentes na construção desse conceito, que seriam os números irracionais. O 8º relato de experiências era investigações matemáticas em sala de aula, contribuição de uma tarefa investigativa no primeiro ano do ensino médio. Esse relato foi também, no primeiro ano do ensino médio, foi utilizado o conceito de sequências, que era a progressão aritmética, e o principal objetivo é analisar a contribuição de uma tarefa investigativa na sala de aula, envolvendo relatórios e conclusão. É possível perceber que no ensino fundamental, anos finais, a investigação matemática é tratada em todos os anos, mas não é tratada nos anos iniciais do ensino fundamental. Já no ensino médio, é tratada apenas no primeiro ano, então fica o questionamento. Ela não é abordada também nos outros anos do ensino médio e nos anos iniciais do ensino fundamental, por quê? Quando nós fomos pesquisar, nós encontramos muito poucos relatos de experiência nos anos iniciais do ensino fundamental e também nos outros anos, segundo e terceiro ano do ensino médio. Por que ela não pode ser tratada nesses anos? Qual a dificuldade? Será que é uma dificuldade que os professores têm, que os alunos talvez não sejam tão curiosos nesses anos? Talvez se começassem a fazer mais investigações matemáticas na sala de aula com esses anos, quem sabe os alunos não aprenderiam de forma diferente, melhor, eles se acostumariam com esse tipo de aprendizado. É possível perceber também, em todos os relatos de experiência, como o aluno fica curioso para entender e conseguir as respostas de determinado tema. Percebe-se também como a metodologia utilizada na investigação matemática é evidente em todos os relatos de experiência, que são as conjecturas, as formulações de hipóteses, e começando com as hipóteses, e direcionando-se para a formulação das conjecturas, e depois existe um espaço para argumentar as respostas com os seus colegas, justificar as suas respostas, por que você acha que isso acontece dessa forma. E eles podem fazer uma discussão super saudável dentro da sala de aula com essas respostas, com essas justificativas. No começo da atividade investigativa, é importante ressaltar o medo que o aluno tem ao se expressar, já que não é algo considerado normal dentro da sala de aula ter essa possibilidade de discussão. Mas que ao passar do tempo da atividade, ele vai criando uma certa confiança com o professor e os seus colegas, e ele assim vai sabendo argumentar, sabendo se justificar. E então é possível perceber que a investigação matemática é uma importante ferramenta que o professor deve sim utilizar na sala de aula com seus alunos, dando espaço dentro dela para que o aluno adquira conhecimentos e habilidades por sua conta. E muito obrigada, fica o meu e-mail e o do Thiago, para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham a partir dessa apresentação e do nosso mapeamento teórico.